Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta devocional, um tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você para estar unindo a sua fé à nossa neste momento por meio desta oração. E assim que Deus nos conduza diante da sua palavra. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã de hoje. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, aqui estamos mais uma vez pedindo permissão para estarmos na sua presença. Queremos, meu Pai, por meio desta oração, te agradecer, Deus. Te agradecer pela sua misericórdia, te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor. Agradecemos, meu Pai, pela nossa vida, agradecemos pela vida da nossa família, os nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amigos. Pai, te agradecemos pela sua graça derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio que é poder acordar, poder falar com o Senhor por meio da oração, poder ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, poder se reunir com os irmãos em comunhão. Obrigado, meu Pai, por todas as oportunidades que o Senhor nos tem concedido de fazer o que é certo, de recomeçar, de fazer o que é correto. Pai, te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toma glória para si de todo este tempo e nos conduza diante da tua palavra. Fala aos nossos corações e abre o nosso discernimento para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem proposto sobre nossas vidas. Pai Santo, assim como sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração está aberto para ela. Semeia da tua palavra, do teu evangelho em nossas vidas. É o que mais queremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, tema da nossa devocional de hoje: recomeçar ou recomeço, se assim você preferir. Recomeçar não é algo fácil, pelo contrário, é algo que pode ser muito difícil para muitas pessoas. Isso porque recomeçar se dá diante de muitas circunstâncias que não estão favoráveis. Muitas vezes, recomeçar é pedir perdão, muitas vezes recomeçar é restaurar o que está destruído, muitas vezes recomeçar é juntar as forças que sobraram e tentar de novo. Muitas vezes recomeçar é deixar para trás muita decepção, muita frustração, muitas coisas e tentar de novo, tentar mais uma vez. E quantos por aí não estão dizendo, num momento como este: ah, mas eu já tentei de tudo. Ah, mas eu já recomecei inúmeras vezes. Ah, mas não deu certo, nunca deu certo. Prefiro desistir. Prefiro abrir mão. Desistir é o oposto do recomeçar. E recomeçar muitas vezes nos leva a refletir sobre a forma que temos recomeçado. De que forma temos recomeçado? Porque se recomeçarmos da forma errada, como muitas vezes fizemos em nossa vida, provavelmente o resultado final vai ser parecido com os resultados anteriores. Para recomeçar do jeito certo e ter um resultado diferente, é preciso fazer o que é correto. E para fazer o que é correto, precisamos buscar na palavra de Deus o princípio, a motivação, a inspiração para recomeçarmos, seja o que for em nossas vidas. Quero trazer um exemplo para vocês aqui de recomeço, que está no livro de Neemias. Eu vou falar um pouquinho da história dele aqui para nós. Neemias é um grande exemplo de recomeço, de superação. Lembrando que recomeçar é uma forma também
de superar. Então, Neemias no capítulo 1 está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me o restante que ficaram do cativeiro lá na província. Estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. A situação é esta. Neemias, ele reencontra seu irmão Hanani, e eles vindo de Jerusalém, ali se encontrando com Neemias. Neemias então pede informações. E as notícias que Hanani, junto com seus irmãos, trazem a Neemias não são nada boas. São notícias tristes, são notícias que ele não esperava. Assim como Hanani, Neemias também vem de Jerusalém. Jerusalém passa por um grande tempo de cativeiro, no qual a cidade foi assolada, no qual a cidade foi em boa parte destruída. Muitos foram levados aprisionados como escravos, como servos, cativos. Outros que ali ficaram, que não interessaram aqueles que os impuseram esse cativeiro, ficaram em extrema miséria em Jerusalém, passando necessidades, passando dificuldades, passando fome. Bom, a situação não era nada boa sobre a cidade de Jerusalém naquele momento. E ali, Neemias, quando reencontra Hanani, esperava, ao perguntar sobre Jerusalém, que Jerusalém pudesse ter notícias mais favoráveis, que Jerusalém pudesse estar ali progredindo, avançando, apesar do tempo de cativeiro, que Jerusalém poderia estar avançando, se reerguendo novamente. Porém, não é nada disso que Neemias escuta. As notícias são tristes. E ali, quando Neemias recebe a notícia que o povo restante lá na província estava vivendo em grande miséria e desprezo, ou seja, passando dificuldades, passando necessidades, crianças, mulheres, idosos, todas as pessoas em extrema miséria. E o muro de toda Jerusalém estava fendido, ou seja, estava rompido, com muitas rupturas, com muitas brechas. O muro estava vulnerável e as portas da grande cidade de Jerusalém tinham sido queimadas, tinham sido ateadas em fogo, devido à invasão dos inimigos, devido à invasão dos povos que aprisionaram e levaram cativos o povo de Jerusalém. Sucedeu que, ouvindo estas palavras, Neemias assentou-se e chorou e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa reação de Neemias nos chama muita atenção, porque é uma reação comum. Quando alguém recebe uma notícia triste, uma notícia que não esperava, muitas vezes a única reação que essa pessoa tem é não fazer nada, não ter reação nenhuma, Isso é muito comum, você ver uma pessoa entrar em estado de choque, uma pessoa que de repente recebe ali uma notícia e fica numa situação no qual ela não sabe nem como reagir. Neemias ficou ali, nesse mesmo estado, chorando ali, sentado, provavelmente ali perdeu as forças diante da grave notícia que ele tinha recebido, e ali ele se lamentou por alguns dias, se lamentou e esteve jejuando, orando perante a Deus. Ou seja, Neemias entrou num período de oração.
Bom dia, irmã. Depois a gente passa para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Estaremos orando por todos vocês também. Bom, Neemias então ele se assenta alguns dias, lamenta, jejua, chora e fala com Deus. E Neemias faz uma oração com Deus, no qual ele revela e expressa tudo o que ele está sentindo naquele momento. Então ele diz assim na sua oração: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Preste atenção na oração de Neemias, porque ao receber essa notícia que os muros estavam fendidos, as portas ateadas fogo e o povo que lá ficou em Jerusalém estava vivendo em extrema miséria, Neemias ele não se revolta, contra Deus, ele não se rebela contra Deus, ele não procura colocar a culpa, a responsabilidade do que está acontecendo em Deus. Pelo contrário, na oração de Neemias, ele revela e externa que ele reconhece o porquê Jerusalém está passando por aquele momento tão difícil. Aonde ele diz aqui que eles se corromperam, aonde ele diz sobre os pecados da casa do seu pai, sobre os pecados sobre a vida dos filhos de Israel, aonde ele diz que eles reconhecem que não guardaram os mandamentos de Deus, não guardaram os estatutos nem os juízos que Deus ordenastes a Moisés, teu servo. Ele reconhece ali essa necessidade de perdão. Ele reconhece ali os erros, suas culpas, e ele então admite que toda aquela situação difícil a qual Jerusalém está vivendo é devido ao abandono da palavra do Senhor, no qual o povo estava abandonando, abrindo mão, ao abandono da fé, por não guardar os mandamentos, por não guardar os estatutos. Se o povo tivesse guardado a palavra de Deus, tivesse zelado por ela, tivesse observado, praticado ela, guardado os mandamentos do Senhor, a história poderia ser diferente. E é preciso entender isso. Preste atenção nisso, porque ali ele está declarando nessa oração que ele reconhece que aquela situação é devido ao próprio pecado que os filhos de Israel tinham cometido. Então no versículo 8, ele começa a dizer ao Senhor: lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Preste atenção que aqui, nesta parte da oração, Neemias, além de reconhecer as suas culpas, ele tenta se corrigir com Deus, pedindo perdão pelos filhos de Israel, por todo o povo. Ele está clamando pela sociedade, clamando pelo seu povo. E ali ele traz a memória e suplica pelas promessas de Deus, porque Deus já tinha declarado que por causa da transgressão o povo seria espalhado, mas também no tempo oportuno o povo se converteria a Deus, retornaria ao Senhor. Então ali ele está clamando, suplicando por esta promessa de Deus, por esta palavra que o Senhor tinha declarado.
Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Aqui, neste momento, Neemias trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. No versículo 4, este mesmo rei, ao ser servido por Neemias, percebe que o semblante de Neemias está triste. Algo está diferente, ele até pensa que Neemias poderia estar doente. Então ele pergunta a Neemias, então, muito sincero, revela ao rei, o que ele está sentindo por causa da cidade, dos seus pais, e ele ali explica para o rei que os muros das cidades estão fendidos, as portas foram ateadas fogo e eles estão passando miséria. No versículo 4, o rei diz assim: o que me pedes então, Neemias? Então Neemias ora a Deus naquele instante, a Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Bom, aqui começa a história de Neemias, de reedificação, de recomeço. Neemias então é liberado pelo rei para retornar para a cidade de Jerusalém. E quando ele retorna à cidade de Judá, ele vai, reúne o povo, fala sobre o que aconteceu quando ele recebeu aquela notícia, conta toda essa história na qual nós lemos. E ali ele consegue juntar o povo para recomeçar. Porém, recomeçar não seria uma tarefa fácil. Os muros estavam muito deteriorados, fendidos, com muitas brechas, as portas ateadas fogo, as pessoas passando fome, necessidade, miséria. Como motivar todas as pessoas a reconstruírem esses muros? Como motivar todas as pessoas a reerguerem as portas, a reformarem as paredes? Como motivar tantas pessoas que estavam vivendo em extrema miséria a entrar numa obra exaustiva, cansativa, desgastante fisicamente? Exigiria muita força, exigiria deles recursos no qual eles não teriam. Porém, Deus concedeu tudo a este povo por meio de Neemias, todo o material que era necessário, todos os recursos que seriam precisos. E Deus colocou sobre a vida daquele povo um ânimo novo, para que eles reerguessem aquela cidade, fechassem aquelas brechas, reformassem aquelas portas, recomeçassem suas vidas. E assim Deus fez por meio de Neemias. O que aprendemos com a história de Neemias? Meu irmão, Neemias, quando recebe essa notícia de que a sua cidade está destruída, a sua cidade natal, ele poderia muito bem não se importar, poderia muito bem abrir mão dessa notícia e continuar seguindo sua vida. Afinal de contas, a vida dele não estava tão ruim assim. Ele vivia dentro de um palácio, era copeiro do rei, tinha privilégios por isso, estava diretamente ligado ao rei constantemente. E assim ele vivia sua vida, tranquilo. Mas algo pesava em seu coração. Ele não conseguiria viver a sua vida em paz, em tranquilidade, em felicidade, sabendo que a sua terra natal, o seu povo, seus parentes, seus familiares estavam vivendo em extrema miséria, fome, falência. Sua cidade estava vulnerável a ataques de bandidos. Assim ele não teria paz em sua vida. Tudo muda quando ele recebe a notícia e tem consciência do que aquelas pessoas estavam vivendo, do que o seu povo estava vivendo. Ali naquele momento ele se assenta. Ele poderia refletir, questionar, murmurar, mas não.
ele se entristece pela situação que eles estão vivendo. Ele sente a dor de Jerusalém. Ele sente a dor daquele povo. E ali ele se lamenta, jejua e clama a Deus. E externa para Deus toda a dor que ele está sentindo por meio daquela oração, reconhecendo sim suas culpas, mas também pedindo a Deus sobre suas promessas, para que ele pudesse ter uma oportunidade de recomeçar, de reedificar e ajudar aquelas pessoas a recomeçarem. Deus então proporciona a oportunidade que Neemias necessita para recomeçar. Não só a oportunidade, mas também as condições e todo o recurso que era necessário para reerguer aquela cidade. Olhando assim a história de Neemias, nos perguntamos: o que leva um homem a querer reconstruir uma cidade destruída? A querer recomeçar de novo algo que aparentemente já está perdido? O que leva uma pessoa a ter tanto amor no coração de abandonar tudo que está fazendo naquele lugar onde ele vivia como copeiro do rei e voltar para trás para sua cidade natal, lidar ali com situações, com desafios, porque Neemias, para reerguer aqueles muros, ele teve que enfrentar inimigos, teve que enfrentar a inveja, teve que enfrentar obstáculos, pessoas criticando, pessoas murmurando, pessoas desanimadas. Todo tipo de pessoas Neemias encontrou no seu caminho. Todas as dificuldades Neemias reencontrou no seu caminho. Mas o que fazia Neemias não desistir? O que fazia dentro do coração de Neemias querer recomeçar a todo custo, a qualquer preço, de qualquer maneira, sem voltar atrás? Ele estava determinado. E isso é uma qualidade que temos que reconhecer na vida de Neemias: a determinação. Meu irmão, aqui já fica uma lição para nós. Quando precisamos recomeçar em nossa vida, vamos precisar de determinação. Sem determinação fica difícil o recomeço. Precisamos ter objetivo, porque estamos muitas vezes lidando com situações complexas, muros destruídos, portas queimadas de fogo, pessoas passando dificuldades. Como recomeçar diante de tudo isso sem determinação, sem vontade, sem amor no coração? Recomeçar apenas por obrigação não é o suficiente para motivar alguém a lidar com todas as dificuldades e desafios. É preciso algo mais. É preciso algo mais do que a obrigatoriedade. É preciso um coração voluntário, disposto a fazer algo diferente, disposto a erguer pessoas. Ali Neemias não estava só reerguendo muros, Neemias estava reerguendo vidas. Ali ele não só estava restaurando paredes fendidas, ele estava restaurando vidas. Entenda isso, que isso é muito importante. Quantas vezes pessoas desistem sem ao menos tentar recomeçar? Porque não vem mais motivo, ou porque já tentaram demais e não deu certo, então desistem e abrem mão. Talvez este seja você nesta manhã de hoje, precisando recomeçar sua vida. Recomeçar talvez um casamento, um relacionamento, que para muitos já está destruído, já está fendido, já não há mais jeito. Talvez este seja você hoje, precisando recomeçar sua caminhada em Cristo, recomeçar sua vida de fé, recomeçar sua vida de oração. Porque talvez para você mesmo os muros já estão fendidos, as brechas são tantas que o inimigo se sentiu à vontade para atacar e tomar o espaço que existia em sua vida. Talvez este seja você hoje, precisando recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida, que para muitos
já está tudo perdido. Meu irmão, minha irmã, se você realmente deseja recomeçar, se você realmente tem no seu coração esta gana, esta vontade para recomeçar de novo algo que não deu certo, algo que está destruído, olhe para a história de Neemias. Você vai precisar de determinação. Você vai precisar, assim como Neemias, tampar as brechas, as paredes fendidas, os lugares que estão vulneráveis ao ataque do inimigo. Comece fechando as brechas, todas as brechas que existem na sua vida. Porque enquanto você não fechar essas brechas e tentar recomeçar, o inimigo investe nessas brechas, na qual ele vai trazendo ainda mais desânimo, mais peso, mais carga sobre sua vida. Por isso muitas vezes você recomeça, no começo parece uma maravilha, você está animado, mas chega na metade do caminho, vem aquele que critica, vem aquele que condena, vem aquele que dificulta tudo para você, vem a burocracia do sistema e muitas vezes você desiste. Por quê? Porque você começou lá, animado, chegou na metade do caminho, aumentaram-se as dificuldades e você desistiu. Você voltou atrás, abriu mão de algo que você começou lá atrás, mas esqueceu de fechar as brechas. Então, se você deseja realmente recomeçar algo na sua vida, seja o seu casamento, seja a sua vida ministerial, seja a sua vida de oração, seja o seu relacionamento no seu trabalho, a sua conduta profissional, se você deseja recomeçar algo na sua vida, primeiramente, recomece fechando as brechas. Recomece fechando as brechas, porque você já vai ter muitas dificuldades internas. Agora, se você não fechar as brechas, enquanto você lidar com dificuldades internas, haverá também ataques externos, dificuldades externas. E tudo isso acumulativo em sua vida se torna peso, desânimo, frustração. Parece que a caminhada fica pesada. Parece que muitas vezes suas pernas perdem a força. Assim como Neemias, quando ele recebeu aquela notícia pelo seu irmão Hanani, que a cidade estava em completa miséria, suas pernas perderam as forças. Ele se assentou e chorou, desesperado, de aflição e tristeza, pela situação que eles estavam vivendo. Neemias demonstra na sua atitude determinação, garra, vontade. Apesar das dificuldades, das críticas, das pessoas muitas vezes gerarem obstáculos desnecessários sobre a vida dele, das pessoas tentarem dificultar o recomeço daquela cidade, ele não desistiu. Ele não abriu mão daquele recomeço. Ele levou a sério. Ele foi a fundo. Ele teve vontade, teve gana. E assim as paredes foram reerguidas, reconstruídas. As brechas foram fechadas. As portas foram restauradas. E o povo pôde recomeçar com dignidade. Agora, a buscar uma vida de prosperidade e se afastar cada vez mais de uma vida de miséria. Através de muita luta, através de muita determinação, Deus proporcionou a Neemias e todo aquele povo a oportunidade de recomeçarem suas vidas. Assim como Deus, a cada manhã, nos dá a oportunidade de recomeçarmos nossa vida. Talvez o seu dia tenha sido difícil ontem. Talvez as coisas não tenham acontecido do jeito que você esperava. Talvez você tenha encontrado obstáculos e dificuldades. Mas ainda que este dia tenha sido tão difícil para você, Deus hoje te proporcionou um novo dia. E assim como Deus te proporciona um novo dia, Ele te dá o privilégio e a oportunidade de um novo recomeço em sua vida. De você fazer hoje o que você fez diferente ontem. De você corrigir hoje o que você fez de errado ontem. De você recomeçar hoje algo que não deu certo ontem. Então, meu irmão, creia em Deus, ore, clame ao Senhor, que Deus te dará a oportunidade de recomeçar
aquilo que talvez para muitos não tem mais jeito. Mas Deus sabe de todas as coisas e sabe a intenção do seu coração. E se você realmente deseja recomeçar, clame a Deus, que Deus te dará esta oportunidade de um novo recomeço em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Sobre os pedidos de oração, eu vou chamar no particular para falar com vocês e estarei orando junto com vocês, amém? Se mais alguém tiver algum pedido de oração, pode estar colocando no chat, que assim que termina a devocional a gente chama no privado e vai conversando e orando juntos, amém? Assim, por meio da oração, vamos recomeçando e reerguendo muitas paredes, muitos muros, e eu sei que muitas vidas estão buscando um recomeço. Muitas pessoas estão tentando recomeçar, mas não encontram forças. Talvez porque não estão procurando no lugar certo. O lugar que Neemias encontrou forças para recomeçar toda uma cidade foi em Deus, por meio da oração. E é ali que você vai encontrar forças necessárias e suficientes para você recomeçar sua vida. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida.